Já de volta aqui com o TV Mar News, com esse programa especial de retrospectiva da TV Mar, né? A gente já conversou aqui nos primeiros blocos sobre pandemia, foi o assunto principal. Também não tem como a gente falar de 2020 sem a gente falar sobre a pandemia. Nós tivemos 2 blocos aqui recebendo médicos, recebendo pesquisadores para falar um pouco sobre como foi esse ano de 2020 diante dessa situação de pandemia. É claro, e aí vem a pandemia afetando a economia também, e a gente pôde falar aqui também no estúdio via Skype, trazendo informações para vocês, trazendo vídeos antigos, inclusive, a respeito da situação da economia e da perspectiva da economia para o próximo ano. E a gente também não pode encerrar o ano de 2020 sem a gente falar de uma situação muito complicada e que tem preocupado muito moradores e também o setor público aqui da nossa capital, que é a situação dos bairros atingidos pela atividade da mineradora Braskem aqui em Maceió. E aí a gente tem ao vivo, é isso, Mara Almeida? Isso mesmo, Orlando Santos, os repórteres aí, né? Chico Nogueira e Fernando Palmeira estão lá no Pinheiro agora, ao vivo, e vão trazer informações atualizadas sobre o bairro pra gente. Muito bom dia, equipe. Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mara. Bom dia, Orlando. Bom dia, Viderlan. Toda a equipe, um abraço a você que nos assiste. Exatamente, era 8 de março de 2018. Essas manchas no asfalto são correções que foram feitas pela Braskem para apenas fazer uma maquiagem. Mas essa casa de esquina que o Chico já está mostrando aqui, diz logo no portão, aqui morava uma família. Sonhos destruídos, éramos felizes. Isso é o retrato de um bairro, aliás, em um bairro só não. Tudo começou aqui com um tremor de terra e se espraiou tanto pela parte baixa da cidade, já está atingindo parte do bairro do Farol, e para quem vai para a parte alta nós temos Bom Parto, Mutange, Bebedouro e toda a área alta, inclusive já chegando Flechal de Baixo, Flechal de Cima, Xande Jaqueira, Xande e Bebedouro. Nós estamos aqui ao lado do presidente da associação denominada SOS Pinheiro, Geraldo Vasconcelos, que conhece desde o início desse drama vivido pela população que residia aqui no Divaldo Suruagi, aqui em outros conjuntos habitacionais, casas de classe média alta, casas excelentes, até mansões por aqui, todas viraram escombros. Como é que tudo isso veio acontecer até o presente momento, Geraldo? E quais as últimas notícias que a Braskem tem passado para essa comunidade sofrida? Um abraço. Bom dia, equipe da TV Mar, bom dia, telespectadores do programa Retrospectiva. As mais recentes informações é a ampliação do mapa, né, de afetação dessas rachaduras. Recentemente a Defesa Civil publicou o último mapa e nota-se perfeitamente que há uma ampliação considerável da área, né? Já temos agora 5 bairros, porque o Farol já está nessa área, né? E já estava desde antes, porque o CEPA era Farol, e a tendência disso é, de fato, haver essa propagação, né? Então, o que nos remete a uma população afetada muito maior do que os 55 mil habitantes, podendo chegar, inclusive, a 90 mil habitantes. E aí, como é que ficará a questão do deslocamento, do êxodo urbano dessas pessoas, o Fernando? Olha, serve de pergunta, está ali no muro do edifício, o então edifício que já não existe mais, edifício Jacarandá, esse bloco 12A, hashtag respeito, hashtag justiça. Está havendo respeito por parte da Braskem com este povo, inclusive com os animais que estão mais soltos aqui, abandonados. Estamos vendo justiça se fazer nesse momento? De forma nenhuma, Palmeira, de forma nenhuma. Houve um termo de acordo e todos são conhecedores desse termo de acordo, da forma como ele foi imposto. A população não participou disso. A Braskem vem fazendo as indenizações de forma muito lenta, né? E isso causa uma comoção emocional nas pessoas, porque já estão afetadíssimas com o problema, né? E ficam na expectativa de receber os seus recursos, né? Os seus direitos, e não têm recebido. É uma ínfima parte das pessoas afetadas que estão recebendo os seus direitos. Então é necessário que haja uma fiscalização maior nas operações desse termo de acordo.
Ministério Público e a Defensoria, que são os signatários desse acordo, deve sim fiscalizar mais próximo do morador essa situação da velocidade de indenização. Tem famílias aqui, comerciantes, que estão há vários anos sem receber os seus direitos. Tem morador aqui que está em Colônia, tem comerciante que está em Colônia Leopoldina, impossibilitado de realocar os seus negócios, de reiniciar os seus negócios, porque a Braskem não faz a indenização, fazendo exigências absurdas do ponto de vista documental. Ora, ninguém aqui cometeu crime nenhum, quem cometeu o crime foi a Braskem. Portanto, ela tem que assumir todo o ônus. Não é o morador que, além de assumir o ônus emocional, tenha que assumir o ônus econômico desse problema. Nós não podemos ficar com as migalhas. Esse termo de acordo foi dado como se fosse migalha. É necessário que o Ministério Público nos ouça para que faça as devidas correções nesse termo de acordo com seus aditivos. Aditivos esses que são previstos dentro do termo de acordo. Então, para que haja correção, houve a falha, houve o avanço com o termo de acordo? Houve. De qualquer forma, foi um avanço. Mas da forma como ele foi posto, foi colocado para os moradores a migalha. E quem vive de migalha vai viver sempre com fome. E os moradores precisam, clamam por isso daí. É necessário que haja essa consciência agora em 2021 e que se faça os devidos ajustes nesse termo de acordo para que se faça justiça. Foi isso que você me perguntou. Geraldo, antes do nosso encontro, nós fomos parados por uma senhorinha de mais de 80 anos e ela mora já ali perto da Belo Horizonte, uma casa excelente, não apresenta nenhuma rachadura e ela lamentando a falta de critério, ter que abandonar a casa sem ter para onde ir, ela vive só, mora só. E outra informação é que já estamos tendo aí problemas em imóveis bem na Fernandes Lima. Você confirma isso? Confirmo. Tem imóveis, um imóvel comercial na Fernandes Lima que ele já apresenta rachaduras, né? Não vem ao caso citar o imóvel para não atrapalhar o comércio da pessoa. Mas é outro fator que a Defesa Civil precisa corrigir e há de se corrigir com a nova gestão, que a Defesa Civil seja mais atuante nesse sentido. Porque o que a população quer saber agora, Palmeira, é até onde vai chegar esse problema. Até onde ele chegou, nós sabemos. Mas até onde ele chegará? Ele chegará na Praça Centenário? Ele chegará na Pitanguinha? Ele chegará na Avenida Rotary? A população nos pergunta isso diariamente. Sem falar no mapa número 4, que já está indo além do Portugal Ramalho, do CEPA, já chegando também, se encontrando com os problemas graves de afundamento lá no Bopato. Exatamente, esse daí nós já sabemos. É o resultado, esse daí é o concreto. Já está comprometida essa área. E as próximas áreas virão. É necessário que a Defesa Civil seja mais proativa, os órgãos técnicos sejam mais proativos nesse sentido, para que até o município possa se planejar. Porque se ficar essa incógnita, vamos ter o caso de moradores que saíram, por exemplo, do Bebedouro e foram para a Chã, da Jaqueira, e agora já estão com seus imóveis novamente rachados. Geraldo, muito obrigado pela sua importante participação, fazendo também com a gente essa retrospectiva. O problema começou em 2018, mas ainda existe e se amplia cada vez mais e sem nenhuma expectativa de resolutividade. Um dado curioso é que os templos religiosos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e aqui vizinho, a Igreja Matriz do Menino Jesus de Praga, não tem um arranhão, não tem uma fissura. Será, com certeza é, a mão de Deus? Para você que está com a gente nessa retrospectiva, muito obrigado pela audiência. Você que nos assiste sempre pelo aplicativo TV Mar e pela Gazeta Web, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar na retrospectiva 2020. Será a mão de Deus, né? De fato, esse pessoal tem precisado muito da mão de Deus nessa situação. E a gente recebe aqui no nosso estúdio Dinário Lemos, ele que é coordenador da Defesa Civil aqui do município, e Antonione Guerreira, que é geólogo também da Defesa Civil e vai falar um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente não tem como falar de 2020 sem, infelizmente, mencionar essa situação desses bairros que foram atingidos pela atividade da mineradora Braskem. Bom dia para vocês. E eu imagino que o trabalho de vocês não começou com certeza agora em 2020, né? A gente vai fazer 3 anos, na realidade, já desse fenômeno que vem acontecendo, porque é dinâmico.
vai fazer 3 anos agora, em março já de 2021, né? E como é que foi esse trabalho desde então, e em especial esse ano de 2020, onde a gente de fato viu as pessoas de fato saírem de suas casas e viram de fato as suas casas desmoronarem? Bom dia. Bom dia, Porlane. De fato, a gente teve, do ponto de vista técnico, né, ao longo dos 3 anos, um processo de evolução a respeito de entender o fenômeno. Então, começou com os estudos da CPRM, foi se instalando aparelhos, diversos tipos de instrumentos, até que chegou o ano de 2020 com uma quantidade boa de instrumentação, eu diria. Ainda falta algumas, mas do ponto de vista de evolução já é um aspecto positivo. E bem movimentado, né? A gente já está numa versão 4 do mapa e 3 delas foram divulgadas nesse ano. Então, assim, teve um em setembro, de setembro para dezembro já teve uma outra, né? Então, assim, isso é um reflexo, obviamente, de todo o processo que ocorre no bairro em termos de movimentação do solo, que é uma das principais consequências da exploração mineral do que resultou. Então, nesse sentido, 2020 foi bem movimentado, porque a gente teve áreas que antes não apresentavam nenhum tipo de consequência do processo e que hoje já apresenta consequência, e daí a consequência principal disso para a Defesa Civil é a divulgação de mapas, né, com a especificação de áreas que são para realocação ou áreas que estão a ser monitoradas. Bom, 2018, quando houve a grande chuva que apresentou fissuras nas ruas, o bairro já vinha sofrendo já bastante, há relatos de 10, 12 anos atrás. O fato é que a gestão do risco, né, as pessoas confundem. O risco, né, a gestão do risco é a gente trazer, fazer o mapa e trazer os órgãos competentes para diagnosticar esse problema, que foi o que a gente fez em 2018, trazer a CPRM, como a gente trouxe a Universidade do Rio Grande do Norte. E no segundo momento, após ser descoberto que já o fato, o que estava acontecendo no bairro do Pinheiro, né, do Pinheiro e os bairros como foi afetado Bom Parto, Mutange e Bebedouro, né, agora na versão 4 pegou uma parte ali do Farol. Diante todo esse processo, instalar, né, após a descoberta dos estudos feitos pela CPRM, instalar equipamentos para que a gente possa ter condições de ter, vamos dizer assim, indicadores para que a gente possa fazer com que o plano de contingência da cidade de Maceió, ela possa ser 24 horas, como a gente tem hoje, uma Defesa Civil, 24 horas, né? Era um órgão pequeno, era do país, os relatos são de chuva, de encosta, de invasão, áreas invadidas, né, em toda a costa do Nordeste e também no sul do país. Então, hoje a Defesa Civil de Maceió, ela tem um monitoramento único no país, né? Hoje a gente tem técnicos preparados, que a prefeitura não tem. Hoje a gente tem geólogo, a gente tem geógrafo, a gente tem meteorologista, a gente tem engenheiro agrimensor, a gente tem engenheiro civil. Já desde 2019 que a gente vem trabalhando isso para que a gente possa acompanhar esses órgãos, né, essas agências que estão trabalhando dentro do órgão de Maceió. Então, a gestão da Defesa Civil, do gerenciamento disso, é a gente fazer o mapeamento, né, dar indicadores, olha, aqui não pode ficar ninguém, né, isso trabalhar com os órgãos de fiscalização, ministérios públicos, federais, estaduais, e aí os órgãos vão entrar em negociação com a empresa para que aí, então, faça a negociação e a retirada dessas famílias. Então, para a gente, 2020, ele encerra na minha gestão, né? Fica os técnicos, que a gente hoje tem um convênio com o Ministério Público do Trabalho, onde a gente conseguiu recurso, junto com a Braskem, para que a gente contratasse
A prefeitura, naquele momento, não podia fazer nenhuma contratação. Então, a gente tem esse convênio hoje para 2 anos. Então, tem técnico lá, tem 24 horas pessoas trabalhando, tem operacional, desde o call center, desde o atendimento como social, psicólogo, assistentes sociais. Então, todo esse trabalho para a gente, a gestão encerra agora 2020, mas deixando a Defesa Civil equipada, preparada para que a gente enfrente esse problema, porque o problema não vai parar agora, né? Vai ser monitorado, mesmo que a empresa Braskem ela comece a solucionar o problema das cavernas, que é fechar as cavernas, né? A Agência Nacional de Mineração, que faz essa fiscalização do governo federal, está atuando aí com a empresa, né? Para que ela feche essas cavernas. E aí a gente, evidentemente que a Defesa Civil, junto com os órgãos, Universidade Federal de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bahia, a Defesa Civil Nacional, a CPRM, todos esses colegiados possam trabalhar e instalar mais equipamento, discutir cada vez mais, porque isso não existe no país, né? A Defesa Civil hoje, Alagoas, Maceió, hoje é a única área urbana que tem lá 40, 50, 100 mil pessoas afetadas no entorno, né? É preciso cada mapa desse que é, vamos dizer assim, publicado, é uma evolução, são coisas que a gente precisa ter a certeza que ela tem relação, porque a gente tem vários equipamentos. A interferometria, naquela parte do farol, ela já dava indicadores, mas muito pequenos. Mas quando os engenheiros, os geólogos chegam lá, que vê as patologias, que vê indicadores, que ali está tendo relação com o fenômeno, a gente trouxe a Universidade Federal de Pernambuco, trouxe a da Bahia, trouxe a CPRM, até que eles, né, vamos dizer assim, averbasse isso, assim, realmente aqui está tendo relação com o fenômeno, para que a gente não peque, né? Então, porque isso causa um transtorno psicológico e financeiro muito grande no entorno, né? Pois é uma dor, a gente sabe, né, que as pessoas sentem de fato, né, Viderlan, essa dor de ter que deixar seus lares, mas é exatamente essa segurança de não pecar pela negligência, né? Vocês precisam exatamente desempenhar esse trabalho preventivo para evitar que futuramente a gente peque por perder vidas diante de uma tragédia ainda maior, não é isso? É verdade. Antonioni, a respeito dessas questões relacionadas pelo próprio Dinário, como é feito o estudo para poder determinar que uma rachadura tem uma relação com o fenômeno? Como é que vocês cravam exatamente que aquela rachadura ela tem uma relação com o fenômeno? Porque ultimamente com esse novo estudo que trouxe o bairro do Farol, algumas pessoas entraram num certo desespero quando vê rachadura em casa. Como vocês determinam exatamente isso? Isso. Primeiro que o corpo técnico da Defesa Civil hoje, como ele é abrangente, a gente nunca faz essas visitas a campo, qualquer tipo de estudo, com apenas uma área do conhecimento. Então, a gente tem engenheiro, tem geólogo, tem geógrafo, engenheiro agrimensor. Então, a gente faz toda a análise, tá? Então, que envolve visitas a campo, literalmente é um mapeamento casa a casa, saber se a rachadura, se essa fissura, ela segue um padrão de alinhamento que está associado ao caso, que é aquele padrão de arco. Então, tem essa visita a campo e tem os instrumentos que a gente faz as análises, que eles conseguem medir a movimentação do solo. Então, através desses instrumentos, a gente vê se tem alguma taxa associada de movimentação, que também segue esse padrão de arco, que está associado, obviamente, à região central ali, das cavidades da mineração, do qual estão desestabilizadas. Então, tem-se esse padrão. Então, a gente faz essa análise, vê se está correlacionado com essa movimentação, vê se as fissuras seguem um alinhamento, um padrão já mapeado anteriormente, tanto pela CPRM como a própria Defesa Civil, que é esse padrão, mais uma vez, de arco, segue seguindo o arco, passa pelo Pinheiro. Quando chega no Pinheiro, é paralelo à lagoa e vai mudando sua direção, quando chega no Bom Parto ou no flechal ali de cima, ele torna-se perpendicular à lagoa. Então, tem esse padrão de fraturamento geológico, né? E, obviamente, com a instrumentação que a gente consegue detectar alguma taxa de movimentação associada ao caso. Dinário, muito mais, vocês têm esse importantíssimo trabalho de fazer esse acompanhamento do setor geológico, tecnicamente falando, mas a Defesa Civil não se limita a isso, né? Vocês, é claro, também têm tido um trabalho muito grande para lidar com as pessoas vítimas dessa situação. E a gente tem, inclusive, aí imagens para mostrar de um momento muito impactante que foi exatamente a demolição daquela região ali, olha só, de lá a demolição dos prédios no Jardim Acácia.
E essa foi de fato, assim, eu acho que uma imagem que marcou muito o ano de 2020, referente à situação desses bairros que são atingidos pela atividade da mineradora Braskem, né, Viderlan? É verdade. Você que esteve lá ao vivo, não foi Estive isso? com o Márcio André naquela oportunidade, Porlândia, fazendo a cobertura desse momento, um momento de muita tristeza, porque olhava no semblante dos moradores e de muita emoção. E logo depois veio também um discurso muito comovente em Brasília do Dinário, um discurso inesquecível do Dinário, falando exatamente dessa relação no contato direto com as pessoas. E realmente é tão chocante que, vendo agora depois de vários meses essas imagens aí, eu lembro da situação precária que eu e o Márcio André nós passamos nesse momento, porque não tínhamos um ângulo para poder levar com essa sensibilidade de imagem para o nosso telespectador, para o nosso internauta, a proporção do que isso estava sendo realmente para a vida dessas pessoas. E o Márcio subiu exatamente no carro para poder pegar uma imagem alta e de lado só tinha comoção realmente das pessoas. É de arrepiar realmente em rever essas imagens, porque é um momento que marcou a vida de cada uma delas e que nós fizemos parte, Porlândia e Santos, dessa história, que é uma história triste, uma história negra para nós alagoanos. Né? Pois é, como a gente vem dizendo, marca muito a vida dessas pessoas, né? É claro que a gente diz, que bom que esse trabalho que vocês têm desempenhado está existindo para evitar uma tragédia de perda de vidas. Mas é claro que muitas histórias, muitas vidas de histórias estão envolvidas nessas paredes, né? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse trabalho diretamente com as pessoas. Olha, Porlândia, a Defesa Civil ela tem 15 anos, eu tenho 10 anos sou da Defesa Civil, né? Eu já vi pessoas sair das suas casas, que perdeu por causa de chuva, pessoas perder tudo, né? Enfrentar, ficar ali embaixo da lama. Mas esse caso do Pinheiro é um caso muito comovente, né? Você vê, esses prédios, eles têm história, né? O Jardim Acácio, ele tem uma história. Quem não conhece o Jardim Acácio? Quem não morou, teve um parente que não morou no Jardim Acácio? Então, a gente tinha esses prédios, se eu não me engano, o prédio 15 foram os primeiros que foi preciso, um dia de sábado, eu estive lá, a grade já estava sendo, vamos dizer assim, comprimida, né, empenando, e a gente dizer às pessoas, alguns diziam assim, eu não saio daqui. Muitas vezes a gente vê pessoas só saem daqui quando for para o cemitério. É lamentável as pessoas tirar as pessoas da casa, mas é como você falou, Melanie, prevenção, né, é cuidado. Hoje a gente tem o que o bairro antigamente dizia assim, o fake news era muito mais forte do que a própria comunicação. Então, dizia assim, o bairro vai afundar. Né? Quantos fake news saiu que vai afundar do Vergel até o Tabuleiro, né? Uhum. Como é que você, a Flávia da comunicação e a SECOM trabalhava isso para fazer com que as pessoas acreditassem na informação através do canal oficial, né? Então, vocês foram muito importantes na medida de que divulgar isso para a população, para tirar as pessoas, é muito difícil. Pessoas chegarem ali e dizer assim, está vendo esse pinheiro aqui? É a idade do meu neto, é a idade do meu filho, eu não saio daqui. É muito difícil. A gente vê uma história, né? Uma história, sei lá, até me emociono. Porque são vidas, né? São vidas. O momento aí da emoção do Dinário Lemos, coordenador da Defesa Civil, foi com esse tom emocionado também que ele acabou comovendo em Brasília todas as pessoas, né? A questão da empatia, se colocar no lugar das famílias. E eu acredito que vocês desempenharam um papel digno de nossos aplausos. Parabéns para a Defesa Civil por ter representado todos nós alagoanos ao lado dessas famílias, porque muitas histórias, Porlândia, muitas histórias eles se depararam, pessoas morreram por causa de uma vida que foi construída naquele local. Vamos imaginar da seguinte forma, você quando faz um investimento que constrói o seu espaço, você pensa em viver ali a vida toda. E de repente essas pessoas foram assim obrigadas a deixar seus lugares. Parabéns para a Defesa Civil, parabéns, Antonioni, vocês merecem realmente os nossos aplausos. Feliz ano novo para vocês, tá certo? Muito obrigado pela participação. Em nome de todos da TV Mar, receba o nosso abraço. E Dinário, continue com esse coração, tá?
Em Alagoas nós precisamos de pessoas mais como você, tá bom? Um abraço. Eu que Feliz ano novo. agradeço. A gente agradece. Feliz ano novo. Nós vamos a um rápido intervalo nesse momento de muita emoção aqui na retrospectiva 2020 da TV Mar Canal 525, mas você continua aí. Daqui a pouco tem mais informações. Eu, Viderlan Araújo, ao lado de Porlane Santos e de Maura Meira, pela TV Mar Canal 525, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, além do nosso canal no YouTube. Voltamos já. Difícil.